Senhor, que a tua unção venha, Senhor, e nos dá graça. Em nome de Jesus. Quem achou? Vamos lá. Aqui tem como título, a King James, a destruição do templo prevista. Depois, a grande tribulação. Vamos ler o capítulo. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar o edifício do templo. Mas Jesus lhe disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre outra pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, ele estava sentado aonde? Aonde? Então quem vai no Monte das Oliveiras lá? Ele está te esperando para orar, hein? Hoje eu fui lá. Muito bom. Ele estava onde? Profético. Ele estava ali de uma maneira proposital. Ele não estaria sentado no Monte das Oliveiras para falar sobre esse assunto que ele vai falar, se não tivesse um propósito. Quando ele estava no monte, do monte onde ele deu o sermão da montanha, ele estava ali porque tinha um propósito específico aquela montanha. Você vê que Jesus sempre gostava dos montes, para liberar decretos e palavras proféticas e ensinamentos profundos. Você vê que Moisés estava no monte e recebeu os decretos profundos, leis profundas. Então, o monte é lugar de revelação, lugar de decreto, lugar de liberação. Quem vai para o monte? Tá chegando a época, hein? Nosso acampamento lá, hein? Tô esperando. O mestre de obra tá ali, tô esperando. Tá cheio de coisa pra fazer, né, bicho? Agora ele tá o chefe de obra, né? A gente só faz a obra. Ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e o fim do mundo? E Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: fique atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, para que não vos perturbais, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o... Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino. Ele está falando aqui, nação contra... reino contra... São duas coisas diferentes aqui, tá? Haverá fomes, pestes, terremotos, em vários lugares. Todos esses são os princípios das dores. Fala, tribulação. Princípio das dores. Então, vos hão de entregar para sede atormentados, e vos matarão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, se eu paro para observar aqui esse ponto importante aqui, se seremos odiados por todas as nações por causa do nome dele, ele está falando que nós seremos entregues à morte, seremos perseguidos, seremos odiados por todas as nações por causa do nome dele. Vamos continuar. E muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha para todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vides a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posto no santo lugar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa, nem volte os que estiverem no campo em busca das suas velhas. Agora ele está falando para Israel. Amém? Primeiro ele está falando para a igreja. Segundo,
Ele está falando agora para Israel. Está falando da abominação do templo. Está falando da perseguição contra Israel. Mas ai das grávidas, diz que amamentam naquele dia. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sabate. Porque haverá então grande tribulação. Então você viu que ele falou exatamente no dia de sabate. Quem guarda sábado? A igreja? Quem? Os judeus. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos serão abreviados aquele dia. Quem são os eleitos aqui? Quem? Quem você acha que é? Esses eleitos são aqueles lá de Israel. Ele está falando para Israel. Se levantará 144 mil nos últimos dias. Esses são os eleitos. Haverá muitos eleitos nos últimos tempos. Que por causa dos eleitos, o Senhor vai abreviar aquele grande tempo de grande tribulação sobre Israel. Então, se algum homem vos dizer, eis o Cristo, está aqui ou ali, não acredite. Porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, ele repete novamente a mesma sentença. Porque onde surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas, que se possível for, enganaria até os eleitos. Eis que de antemão eu vos digo, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acreditais. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Está aí uma palavra bem complexa de entender. Porque onde estiver o cadáver, ali estarão as águias. Na King James está águias, outras tribos, aves, etc. Agora observe o versículo 26. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará só luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E aí eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, que ajuntarão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Aí continua, porque agora a coisa começa a ficar mais séria. Ai, Jesus. É muita coisa aqui. Vamos até aqui, se sente. Você observa que Jesus está falando aqui da igreja. Ele está falando de Israel. Amém? Há uma mistura aqui. Fala mistura. Mistura. Se tem um livro difícil de entender e interpretar, é o livro de Apocalipse, correto? Quem já tentou ler Apocalipse aqui? E não deu certo? Tu foi até o capítulo 4, né? Depois do capítulo 4, o negócio começa a ficar estreito. Quando aquela porta aparece no céu, e o anjo chama ele para o céu, aí tudo complica. Aí a coisa ficou difícil. Mas eu posso falar uma coisa para você interessante? Posso ou não posso? É interessante que a palavra, ela se auto-revela para você. Mesmo que você não seja um teólogo, mesmo que você nunca estudou escatologia, a palavra ela se auto-revela. Ela se auto-revela. Pronto. Ela vai vir até você. E você vai saber. É interessante que sempre a palavra ela foi até os profetas. E veio a mim a palavra do Senhor. Sempre assim que os profetas falavam. E veio a mim a palavra do Senhor. Então, as pessoas que a palavra mais procura são os profetas. São aqueles que têm estado de espírito
de vigilância, de governo maior na igreja. Sempre os profetas, os apóstolos, eles têm a primazia no governo e autoridade na igreja. Não porque são melhor do que ninguém, porque é uma autoridade espiritual que Deus delega para eles. Mas hoje eu quero falar para vocês, eu vou falar um pouco sobre avivamento, ou uma grande apostasia, porque nós estamos nesse embate. Haverá um grande avivamento ou haverá uma grande apostasia nos últimos dias? Nós estamos acreditando profundamente no grande avivamento, eu creio porque Deus me revelou isso para mim. Vai acontecer uma grande colheita de alma nos últimos dias. E para isso haverá um grande derramar do Espírito. Como é que o Evangelho vai propagar sobre todo mundo e aí sim verá o fim? Se o Evangelho não estiver debaixo de um poder imenso, debaixo de tantas perseguições e resistências que nós estamos enfrentando nos últimos dias. Eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Se você acha que as coisas estão difíceis, elas ficarão a cada ano piores ainda. E vai se estreitar muito. Até o ponto que ele diz para você, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Ele diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo. Aí sim virá o fim. Aí depois ele entra sobre a grande tribulação. Começa a dar outro ensino. E se você reparar, parece que Jesus ele volta em alguns outros assuntos para ele refrasear alguns outros assuntos. É complexo, é profundo, é incrível, é maravilhoso a palavra de Deus. Por isso nós temos que estudar muito a palavra de Deus. A única luz que haverá nos últimos dias da terra que vocês vão enfrentar é a palavra de Deus. E se você está na palavra de Deus, você também estará na luz. E essa luz estará em você. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre esse tempo que vocês estão vivendo. Fala de um tempo duro, um tempo que vai ficar pior ainda. E vai piorar. E não é uma brincadeira. Nós estamos enfrentando uma grande opressão dos últimos tempos. Se de fato nós somos a última geração, somos a geração que precede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então significa que se de fato nós somos o último povo do Senhor na terra, aqueles que verão o arrebatamento, significa então também que Satanás terá que ter todo o seu aparato para os últimos dias. Ele terá que ter todo o aparato para a preparação do caminho do anticristo. Se eu sou a última geração, então significa que o anticristo ele já está na terra. Ele já está na terra. Ele já está sendo preparado para ser exibido como o anticristo. Nós sabemos que tem muitos anticristos sobre a terra. Às vezes eu olho para aquele Elon Musk e eu acredito profundamente que às vezes que ele é o anticristo, porque eu tive muita imagem de um homem muito parecido com ele. Olhando pelo nível do poder econômico, o poder da tecnologia que está na mão dele, a influência que ele tem no meio da política, a influência global que ele tem alcançado, tudo dá a parecer que ele é um anticristo. Não vou afirmar profundamente. Esperarei que Deus me confirme mais ainda. Embora Deus já me deu muitas visões. Porém, eu ainda não posso afirmar com toda e precisa certeza. Porque é uma incógnita, algo instável ainda sobre essa afirmação. Vamos continuar seguindo aqui a palavra de Deus. Então sabemos que o anticristo ele será oposto de tudo que Cristo foi. Então ele vai amar a política. Ele vai acabar com a religião dos homens. Essa religião que adora o Deus do céu, ele vai querer a religião do homem. Ele vai criar um novo sistema de ideologia e religião do homem, baseado que o homem é Deus. Ele vai mudar todas as leis. O livro de Daniel diz que ele mudará todas as leis. Todos os decretos. Ele vai mudar absolutamente tudo. Ele vai querer ser o homem perfeito, levantar uma geração perfeita, mas nunca alcançará a perfeição, porque será debaixo de grande poder de injustiça e iniquidade. O mundo está querendo buscar uma perfeição, não sei se vocês conseguem reparar isso. O mundo quer algo perfeito. Estão usando a tecnologia, tudo que ela ofereceu, todo o avanço tecnológico. Queremos tudo perfeito, tudo muito bem organizado.
a casa perfeita, tudo isso, cores, ornamentações. Hoje o homem busca todas as formas aquilo que é mais perfeito aos seus olhos. É verdade, não é? Bom, eu começaria por um ponto acima, mas acho que eu vou começar com vocês um pouquinho abaixo, depois eu vou para cima de volta. Vamos falar sobre a grande apostasia. Então nós estamos à véspera da grande apostasia. Se você observar a igreja dos últimos dias, ela está se afundando na apostasia. E tudo que a Bíblia relata, escute o que eu vou falar para vocês, dentro das epístolas dos apóstolos e do próprio Jesus Cristo, que nos últimos dias, esse amor se esfriaria por causa da multiplicação da iniquidade, as pessoas elas vão se apartar do que é bom, do que é verdadeiro, do que é justo. Abacuque mesmo disse, por que você me faz ver, Senhor, toda a destruição diante de mim? A justiça nunca sai, a sentença nunca sai, a lei é pervertida, a justiça sai pervertida, a injustiça sai como justa, os valores estão tudo alterado. Ele está falando de um tempo que nós estamos vivendo agora. E nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Então, se você é a última geração, então significa que Satanás, ele já está preparando e ele já preparou o caminho do anticristo. E vamos ver quais são os poderes que Satanás preparou contra a igreja nos últimos dias. E vamos ver qual é o caminho que ele está criando para esse governo que vai vir. Nós não podemos dizer que é um governo mundial, porque haverá dois reinos, haverá uma divisão, haverá um conflito de reinos nos últimos tempos. Nós vamos ver o Ocidente contra o Oriente. Haverá um conflito muito grande entre a Rússia, China, contra Israel, contra os Estados Unidos. Haverá uma briga muito feia. Então você vê que haverá duas grandes ordens mundiais. Haverá uma divisão no mundo inteiro. Hoje eu estava orando, acho que era no comando da meio-dia. Eu tive uma visão. Eu vi uma espátula de cortar bolo e um bolo grande, retângulo. Vinha aquela espátula na minha frente com uma mão grande e dividia na minha frente os pedaços em partes iguais. E a voz do Espírito falava para mim, nós viveremos no meio de uma grande guerra mundial. O Brasil vai viver e vai estar no meio da grande guerra mundial. Quando Deus falou isso para mim, já mexeu um pouquinho mais comigo. No ano de 2017, quando a primeira vez eu fui na França, o Senhor me levou em espírito. E Deus sempre me dá essas visões com o mundo. Os governos, significa que a amplitude da visão que a pessoa tem e a dimensão dos sonhos que alcança os sonhos dela, significa um chamado que ela tem naquela dimensão. A esfera de autoridade do chamado dessa pessoa. Então Deus sempre me deu muita visão com o governo mundial, coisas estão para acontecer. E vou contar para vocês as últimas visões que Deus tem me dado sobre o mundo nos últimos tempos. Em 2017 o Senhor me mostrou o exército, eu vi. Eu fui levado numa sala, eu vi o general da Rússia, da China, Venezuela e mais um país que eu não lembro qual era. Eles se levantavam para dizimar os Estados Unidos. E eu via que passava pelo Brasil, chegavam as embarcações chinesas, chegavam as embarcações dos outros países, os navios de guerra, e os brasileiros não se convertiam, continuavam tudo dançando funk, pagode, os exércitos ficavam tudo armado, correndo no meio deles, e o povo caindo na iniquidade, caindo no pecado. Então Deus me mostrava ali que nesse tempo que virá de grandes conflitos, essa guerra que vai se levantar, esse embate entre o Ocidente e o Oriente, e essa guerra entre Rússia, Estados Unidos e China que vai se levantar, o Brasil não acordava. Continuavam tudo caindo no mesmo pecado, na mesma prostituição. Era terrível o que eu via aos meus olhos. Eu vi que os Estados Unidos estava sendo abatido na guerra. Porém, acontecia uma coisa. Eu via todo o exército dos Estados Unidos ficando de branco. Eles marchavam com muita força. E eles conseguiam derrubar os exércitos do inimigo. Então, de alguma forma, os Estados Unidos vai se livrar e vai vencer uma guerra bruta, violenta, que vai se levantar. Porque a intervenção divina
vai entrar. Porém, Estados Unidos sofrerá um grande juízo na economia e no meio dessa guerra, os Estados Unidos sofrerá muito pelo nível de perversidade e trevas que os Estados Unidos foi o precursor tanto dos grandes avivamentos como também das grandes maldades e perversidades que proliferaram sobre toda a terra. E para falar de grande apostasia para vocês, esse conflito que vai vir, eu quero que você coloque o teu coração para você entender as condições atuais do mundo que nós estamos vivendo. Nós vemos um grande ensaio da pandemia. Esse ensaio mostrou como o poder do diabo, como ele pode controlar o mundo inteiro e parar o mundo inteiro através de uma enfermidade. Uma enfermidade parou o mundo. Quem está entendendo a glória de Jesus? A pandemia foi um dos maiores ensaios do diabo para o controle mundial, para estudar o comportamento humano diante de crise e calamidade. Então estamos observando que o mundo atual tem muito mais medo da enfermidade, da fome, de guerras do que anteriormente. O anticristo ele jamais poderia ter vindo na época de Hitler. Ele não poderia ter vindo na Primeira Guerra Mundial, nem na Segunda. O anticristo não poderia jamais ter vindo um pouquinho depois da Igreja Primitiva, 70 anos depois, com o general Tito, Domiciano, vários grandes generais romanos se levantaram. Nero, por exemplo, foi um cara que exterminou, acabou, ele perseguiu violentamente a igreja. Foi um dos que mais fez oposição contra a igreja primitiva. E tinha várias histórias para falar também sobre a questão da besta que foi ferida de morte, em Apocalipse, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que poderia ser a ressurreição de Nero, como muitos diziam, porque Nero se suicidou. Muitos falaram que ele fugiu, porque depois ele queria tomar o governo de novo, mas ele se suicidou. Existem várias histórias desse ponto de Nero. Só até onde eu li eu posso falar para vocês, até onde estudei. Mas no assunto agora. Pandemia. Era só um ensaio. Nós estamos vendo que o mundo inteiro foi controlado por uma doença. E, de fato, esse estudo de comportamento depois da pós-pandemia, o que aconteceu no mundo inteiro? Uma mudança violenta no comércio. O comércio começou a investir em importações, vendas online. Então, eu estou falando para vocês, um dos melhores pontos de comércio será o digital. Será um dos mais fortes. Na época da pandemia, Deus mostrou para mim, eu vi o shopping, e vários comércios do lado daquele shopping, todos passavam a fachada, mudavam a fachada, e aparecia assim, Correios, ficava tudo a cor do Correios, e não era mais o nome shopping, era o nome de Correios. Estou mostrando que a força agora de venda do comércio será digital. Então, tá aí a dica, estudem sobre isso, mas não se prendam a isso. A verdade, se é verdade que somos a última geração, então há um caminho sendo preparado, e esse caminho, quero falar o primeiro ponto para vocês, que é a tecnologia. O anticristo não poderia vir em outro tempo, porque ele não tinha um domínio global, não conseguiria dominar o mundo. Sem a tecnologia é impossível uma conexão dessa. Hoje é possível, e foi comprovado na pandemia. Hoje é possível rastrear qualquer pessoa no mundo. Hoje é possível saber qualquer movimento de qualquer pessoa no mundo, por causa da tecnologia que nós utilizamos. Então, a tecnologia, nós estamos partindo para uma era muito sinistra, que eu vou entrar com vocês nesse assunto daqui a pouquinho. Eu quero falar para vocês que tem esses lados bons para a propagação do evangelho e da tecnologia, porém, são piores os fatores do que melhores. Nunca existirá a melhor forma de propagar o evangelho do que aquela que Jesus nos ensinou. Ide a todas as nações e pregai o evangelho a todas as criaturas. Sabe, tem muitos povos da terra que não têm celular, que não têm acesso, que não sabe ler, que não sabe a tua língua. E Deus vai ter que levantar pessoas para ir lá naqueles povos mais remotos do mundo e pregar o evangelho para aquelas tribos tão distantes que nós nem sabemos o nome deles, nem da existência deles. Então, quando o evangelho vai ser propagado em todo o mundo, não pense que vai ser cômodo dentro da tecnologia.
Assim como Jesus começou, assim nós terminaremos. Dá glória a Jesus. Assim foi a era apostólica. Agora, olha o engano que está causando a mídia nesses últimos tempos. As pessoas, a maioria dos profetas da internet agora, os profetas youtubistas, eles estão acomodados atrás de uma câmera, achando que isso é o suficiente. Eles não querem mais propagar o evangelho. Eles querem influência dentro do evangelho. A maioria das pessoas hoje nas internet, nas redes sociais, elas não quer saber de nada de propagação de evangelho, elas não quer saber de ganhar um perdido na rua. Não tem problema não, deixa pra gente, tá? Deixa comigo, deixa com a gente quer isso. É o que vai dar galardão, conto de almas eu salvei, não de quantos seguidores eu tenho. Amém? Então, infelizmente, o diabo está confundindo os santos, que esse falso governo de autoridade que as pessoas estão conquistando por mídia digital. A tecnologia. Influência digital. Então quer dizer que essa pessoa tem 1 milhão de seguidores, o que ela fala é verdadeiro. Tem mais peso do que o que eu falo. Então quer dizer que a pessoa não tem vida de santidade, não tem vida de temor. Você não vê pregando nada de revelação da palavra. Você não vê sacrifício de oração. Você não vê ensinamentos profundos, arraizados no evangelho. E as pessoas pregando coisas superficiais. E estão ganhando dinheiro com a sua visualização. Então quer dizer que você está sendo usado para dar dinheiro para os falsos profetas na internet. Tome muito cuidado com quem você está ouvindo. E você pode observar pelo comportamento deles diante dos seus vídeos. Comportamentos todo programáveis. 3 passos para isso e para aquilo. Tudo que aquilo que a mente é fácil para a tua mente. Para o quê? Para pegar a tua atenção, para ganhar visibilidade, para ganhar crescimento. Então está assim essa era agora. Está uma era falsificada, genérica. Estou muito bem assentado, acomodado através das suas câmeras, mas olha, o Nordeste está morrendo. A África está morrendo. Tem almas morrendo na favela, nas comunidades. E o YouTube não vai pregar para traficante da comunidade. Que eu saiba, lá no Nordeste, quando chegamos lá, ninguém conhecia apóstolo, ninguém sabia que era o Instituto Escola de Fogo. E hoje eles sabe por quê? Porque fomos de casa em casa, batendo de casa em casa, pregando o evangelho do reino e falando, nós viemos lá do Rio de Janeiro, nos apresentamos a eles. Então milhares de pessoas nos conhecem na Nordeste, não porque chegou através de rede social, mas chegou através, sabe do quê? Evangelização corpo a corpo. Então um recado para o bando de preguiçosos na internet, vai ganhar alma para Jesus. YouTube, minha rede não vai chegar lá nos poços do inferno, dentro do centro de prostituição, ninguém quer saber de nada. Não tem interesse por nada que eu prego aqui. Não tem interesse em nada do que eu prego na internet. Os traficantes não têm interesse do que eu prego, usuário de droga nas comunidades não tem interesse do que eu prego. Eu vou ter que ir lá e despertar o interesse deles por aquilo que eu prego, da glória a Jesus. Então no ID, escute muito bem, essa replicação de seguidores que as pessoas têm nas suas redes, meu filho, é tudo replicação de crente, tudo crente. Eu estou falando de o evangelho será pregado a todo mundo, pessoas não salvas. Nossa meta do Instituto de Restauração Escola de Fogo, pessoas não salvas e a restauração da igreja dos últimos tempos. Esta foi a palavra final que Deus me deu. Amém? Amém, amém. Então nós estamos falando que nós estamos enfrentando uma grande apostasia. A tecnologia será usada para trazer essa grande apostasia que já está dentro das igrejas, como também o braço forte do acesso do anticristo, o governo que ele vai estabelecer na nova ordem mundial. Quem está comigo da glória de Jesus? Ezequiel, capítulo 38. Quero te falar para você do terceiro ponto aqui. Primeiro eu falei de pandemia, segundo tecnologia, não precisa entrar em muitos detalhes essa noite. Eu quero falar para você do terceiro ponto, Ezequiel, capítulo 38. Do capítulo 36, 37 e 38 ao 39, Ezequiel ele é usado profeticamente para falar da guerra do Armagedon. A guerra dos últimos dias, fala guerra dos últimos dias. Aqui fala de um tal de Gog, que vem de Magog, do reino do norte. Um rei chamado Gog, que vem de Magog. É um reino chamado do norte, que atualmente é Moscou, Rússia, que se levantará com seus exércitos, juntamente com as nações, em revolta contra Israel. Vai descer para lá, para o vale de Josafá, ou vale do Meguido, monte do Meguido.
onde haverá a guerra de Amagedon, a maior guerra dos últimos dias da Terra. Posso falar? Quem são? A união das nações contra Israel, contra uma outra coisinha. Esse Gog está se levantando, juntamente com Magog, que são as uniões de Moscou com China e os países da Arábia. A Arábia Saudita está se unindo a Moscou, está se unindo à China. Espera aí que você vai ver o caos que nós estamos prestes a entrar. E escute muito bem. Se nós não orarmos, nos prepararmos, como será o escape dos últimos dias para uma igreja que vai ser perseguida, que não tiver raiz profunda no Evangelho, no reino de Deus? A perseguição vai se levantar violentamente nos últimos dias. Vamos lá, vamos continuar, porque tem muito assunto para falar para vocês profundamente. Hoje Magog representa a parte do Mar Negro e o Mar do Cáspio, que representa as repúblicas divididas que foi no comunismo na época de 1960 e pouco lá para trás. Nós estamos falando que hoje, atualmente no século XXI, é a aliança da Rússia, China e Irã, que vão se unir para desbancar os Estados Unidos. Eles vão desbancar o dólar. Já está acontecendo isso. E o presidente, queira você aceitar não, seu presidente, Lula, presidente do nosso país, ele se ajuntou com a China. E as falas de Lula é o quê? Por que nós precisamos do dólar para tudo? Onde o dólar foi estabelecido? Lá na Primeira Guerra Mundial. Quando ninguém podia comprar petróleo, riquezas, muitas matérias-primas, muitas coisas, começou o dólar ali a ganhar poder. O dólar se estabeleceu a partir da Primeira Guerra Mundial em diante. Começou a grande força do dólar. E por muitos séculos de tempo, demorou-se, pendurou-se isso. Esses últimos séculos até agora. E agora chegou a hora do dólar acabar. As minhas últimas visões que Deus me deu com o dólar, estava em Brasília, eu via nota de dólar, ela se tornava em moedinhas pequenininhas, sem valor. Um monte de moedinhas se transformava, como se fosse um centavo de dólar. Já faz mais de 7 anos que Deus me revela sobre o dólar. Que eu vejo a bolsa do dólar caindo. E o real ficando mais forte que o dólar. Eu falei, isso é impossível. Isso é impossível. Como pode o real ficar mais forte do que o dólar? Não é que simplesmente o real vai ficar mais forte que o dólar. A questão é que o dólar vai quebrar. O Senhor já me deu mais de 4, 5 visões com o dólar despecando. E uma nova economia vindo. Só que Deus me mostrou uma faceta dos Estados Unidos que vai criar agora. Os Estados Unidos não quer jogar para perder. E olha o que eu vou falar para você ainda, vou julgar, hein? Vou arriscar aqui, hein? Eu acho que os Estados Unidos não perdeu para a China ainda não, hein? Tudo é uma jogada de interesses políticos. Eu ainda acho que os Estados Unidos, o Brasil vai querer se juntar com os Estados Unidos. Tudo pode mudar. Amém? Vou te falar por que eu acho isso. Não estou te dando afirmação de nada. Mas o que eu acho. O Senhor me mostrou, na época que nós estávamos construindo o Instituto, a nova ordem mundial. Eu estava em cima de um palco muito alto. Havia multidões de pessoas me ouvindo pregar o Evangelho. Eu já estava numa força muito grande da palavra de Deus sobre o Brasil e estava se propagando essa palavra. Deus me mostrou que voltaria o Lula naquela época para o governo. E naquela época eu estava pregando e de repente um telão muito grande se acendia atrás de mim. E eu vi aquela notícia urgente da Globo. Telim. E uma jornalista da Globo falava assim, pare tudo, o mundo inteiro está prestes a ser transformado. Acabou de ser assinado pelo Joe Biden a nova ordem mundial. Joe Biden. Acabou de ser assinado o tratado da nova ordem mundial. Nisso eu era levado em espírito. Eu via multidões, mas multidões de protestantes nos Estados Unidos. Tomava aquela rua de Washington, tomava tudo. E todos protestavam contra o Biden. Por quê?
ele criava um colapso na economia americana. Aí começava os poderes dos Estados Unidos a ser mexidos. Aí Deus me mostrou depois, de um tempo à frente, que eu vi o Biden pulando com uma bermudinha, assinando a bandeira dos Estados Unidos. Atrás dele vinham outros países que se uniam à nova ordem mundial. Engraçado que eu vi o Brasil ali. E de repente um grande anjo, imenso, tá todo mundo fazendo festa, tinha pessoas de várias nações daquele lugar. Aquele anjo falava com voz de arcanjo muito forte. Biden! E quando ele falava assim, todos paravam. É sinal que nos últimos dias, o ministério dos anjos, ele vai abalar os homens na terra. A força dos anjos vai entrar para nos ajudar na propagação do evangelho dos últimos dias. Assim como foi na igreja primitiva, na expansão do evangelho, assim será na finalização do evangelho. Se você observar, na igreja primitiva, sempre os anjos estavam em ação. O anjo de João, de Pedro, tirava eles da prisão, colocava eles para fora. Continue pregando a palavra da vida. Eles não conseguiam parar eles de pregar. Sempre esses anjos estavam em grande ação, em grande ação, em grande ação, livrando os apóstolos, livrando eles da perseguição e ajudando eles na propagação da palavra da vida, da glória de Jesus. Assim vai ser nos últimos dias. O ministério dos anjos será violento nos últimos tempos. E eu posso afirmar isso espiritualmente, porque eu já vivo com isso. Isso está sobre nós e precisamos dar muita atenção ao poder dos anjos dos últimos tempos. Como eles operam no meio da igreja. Aí eu via quando aquele anjo muito grande, que eu acho que era um arcanjo, por causa do tamanho, da potência da voz dele, ele falava assim: Biden, você acha que vai ficar assim? Você quer a paz? Vocês aí repreendiam todas as nações que estavam unidas com Biden, os Estados Unidos. Vocês vão ter a paz que vocês querem. Durante um tempo, terão a paz que vocês tanto querem. A falsa paz. Mas se levantará a segunda grande ordem mundial. E o mundo inteiro será dividido e destruído. Essas duas grandes ordens mundiais vão se levantar. E haverá um conflito mundial de poderes, porque o que o homem quer agora, essa disputa, essa corrida, essa nova geografia mundial. Isso tudo está em xeque agora, já está acontecendo e você tem que ativar um pouquinho mais o seu entendimento. Os Estados Unidos tentou dar um apoio ao Lula, na época da candidatura do Bolsonaro. Lá de Washington, eu vi isso, eu vi quando estava ao vivo, eu vi isso. Eu fiquei chocado com isso. Saiu lá do chanceler lá, esqueci lá o nome daquele, o representante lá da Casa Branca, esqueci o nome dele agora. Ele se levantou contra o Bolsonaro, na época da eleição. Eu falei, já era. Já era. E ele falou ainda uma ameaça contra Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro tentar qualquer ação contra o Lula, falar que está sendo fraudado as eleições, os Estados Unidos vai intervir com os seus exércitos, com o poder militar. Nós vamos fazer uma intervenção militar nos Estados Unidos e vamos tirar o Bolsonaro. Dali em diante eu falei, já era. Agora já sei que o negócio não é uma questão de disputa política, mas sim de uma disputa de poder mundial. A coisa está muito séria. Eu vou te passar relatos dessas visões que Deus tem me dado durante muito tempo. E depois o Senhor me mostrou. Quando eu vi aquela multidão, essas duas grandes ordens mundiais me foi anunciado pelo anjo do Senhor, eu vi o meu espírito de branco. Eu entrava entre presidentes, pessoas grandes, pessoas pequenas, eu gritava com muita força: arrependam-se, arrependam-se antes da grande destruição. O tempo é chegado. Então, o evangelho, irmãos, os últimos dias, será pregado com toda a força pelos santos, não pelos profanos, pelos apostatas. Já vamos falar dos apostatas. Sobre arrependimento. Arrependimento. A igreja ela vai ter que abnegar esse poder terreno que ela ficou viciada. A grande apostasia, se você pegar a última igreja das 7 igrejas da Ásia, onde João enviou as cartas pelo anjo do Senhor, para dar a sentença para cada igreja, repare que a última igreja é profética, irmão.
É profética. E a primeira é profética, é tão profética que representa os tempos que a igreja passou no mundo. A primeira é uma igreja que teve grandes obras, mas ela abandonou seu primeiro amor. Se perdeu aquele amor que tinha na igreja primitiva, se esfriou, ela se uniu ao governo. Dali em diante você vê uma igreja mesclada com o governo e você vê uma progressão de igrejas ali dentro. Tudo nós temos um tempo profético. E eu acho que eu creio na minha visão espiritual que a última igreja, aquela igreja de Laodiceia, representa a igreja apostata dos últimos tempos, que se acha rica, mas é pobre, nu e miserável. E o Senhor fala assim, eu aconselho que você compre de mim ouro refinado no fogo. Porque a igreja do século 21 está viciada em dinheiro, ganância. Eles querem o ouro dos homens, mas não querem mais o ouro da santidade, o galardão eterno. E Jesus dá um conselho, olha, compre de mim colírio, para aplicar nos seus olhos, para que tu enxergue. Compre de mim vestes lavadas, aleluia, branqueadas no sangue, para que tu vista a tua nudez, para que não seja encontrada nus. Então o conselho do Senhor dos últimos dias é, tome cuidado com os encantos, então tome colírio para os seus olhos. Tome cuidado com a ganância, então compre ouro refinado no fogo do Espírito da glória de Jesus. Tome muito cuidado com a prostituição dos últimos tempos, a imoralidade sexual, a perversidade dos últimos tempos, porque os cristãos desse tempo são lascívicos, pervertidos, imorais. Por isso que nós estamos vendo os púlpitos grandes, adultério. Prostituição. E não só isso, irmão. A prostituição não é só sexual, é a prostituição com mundanismo. O cristianismo com mundanismo. É isso que está a apostasia dos últimos tempos. A igreja está amando mais o mundo secular do que o evangelho. Está se apegando mais do que o entretenimento. A era das influências digitais. Todo mundo quer ser uma influência, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser idolatrado. E é engraçado que esses artistas gospels aí, esses atores de púlpito, eles sabem atrás de quem eles vão? Dos ricos. Quando eles alcançam uma visibilidade das pessoas, sabe para quem eles vão profetizar? Para os famosos. Os atores da Globo, as atrizes. Vão atrás daqueles que têm fama. E vão se associar a eles. Eu sei pessoalmente, irmãos. Porque eu vi, eu sei. Para quem eles mandam mensagem. Eles mandam mensagem para quem é rico. Eles mandam mensagem para quem é influente. Para quem tem dinheiro. Eles gostam de profetizar para aqueles que parecem bem para os olhos deles. Então eles gostam, sabe o quê? Ficar indo atrás de quem tem influência. Assim tá esses falsos profetas dessa era. Parece que são, mas não são. Eu sei porque algumas pessoas famosas falaram para mim, que eles mandam mensagem no privado. Tem uma profecia para te entregar, Deus mandou te falar algo para você. Assim está eles. Encurtando o caminho pela ganância do coração deles. E é geral isso, irmão. Está sinistro o negócio. Posso começar? Posso começar? Então, eu falei para vocês sobre pandemia, falamos de tecnologia, falamos sobre Ezequiel 38, aonde começará. É só um vislumbre do que será a grande ordem mundial que vai vir. Isso nós vamos entrar no governo da besta ali para frente. Há muitos assuntos a ser tratados que isso aqui demoraria e vai postergar por muito tempo eu pregar isso para vocês. Gog então representa a Rússia, o reino do norte. O reino do sul é a colisão arábica junto com a arábica africana. É a junção de os países do Irã, juntamente com os países arábicos, juntamente com a China, com alguns países da África. Tudo vai se unir. Uma geopolítica, é uma divisão mundial que vai acontecer nos últimos dias. Irmão, não precisa ficar muita coisa pela internet, nada disso. Isso aqui são coisas bem sérias, coisas que eu estou meditando. Eu vou atrás, sabe o quê? É da palavra. Eu vou atrás dos melhores comentários bíblicos. Eu vou atrás de coisas que têm fundamento. Coisas que são difíceis de ler, que as pessoas não querem ler, que não querem estudar, não querem se dedicar. Entende? Eu vou seguindo as revelações que Deus está me dando para tentar trazer um material para vocês. Hoje eu não me considero preparado para pregar isso para vocês, porque eu tenho muitos assuntos profundos para lidar com vocês aqui. Eu só vou fazer uma abertura e depois nós vamos ter que ir batendo em ponto a ponto. Amém? Nós vamos pregar sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse para vocês. Os 7 selos de Apocalipse, as 7 trombetas, os 7 flagelos da ira de Deus. Vamos tentar disseminar esse ensinamento para você,
para que você tenha entendimento do tempo que você está vivendo. Fala, obrigado, Jesus. Fala, obrigado, Jesus. Então, o tempo agora, o mundo atual, o que está acontecendo agora? E o que está para acontecer daqui a algum tempo? Nós vamos viver essa grande divisão do mundo. Uma nova economia vai se levantar. Por isso que a BRICS, que é a junção dos países ocidentais com o Brasil, que está lá agora, voltou para a BRICS, o Brasil já saiu, voltou, está junto com a China agora, para criar uma nova moeda. Mas está uma briga agora dos governos mundiais. Quem vai criar a nova moeda primeiro? Estados Unidos vai querer ficar por trás disso. Aí entra algumas visões que Deus me deu, que talvez vai encaixar no quebra-cabeça para vocês. Eu via, como se Deus me levasse espírito dentro da Bolsa de Valores, onde eles concentram todas as questões dos economistas da Bolsa de Valores. Eu vi o dólar quebrando. Eles corriam de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. O que vão fazer? O que vão fazer? O que vão fazer? E todo mundo jogava o papel para cima, coçava a cabeça que o dólar tinha quebrado. E via a grande pancada da grande crise econômica que vai afetar toda a América Latina. Infelizmente, vai afetar você que está me ouvindo aqui agora. Você acha que vai ser fácil do Lula tirar o Brasil do governo do dólar? Você acha que vai ficar assim? Se ele conseguir isso, você sabe os imprecalços que vai acontecer contra nós? Contra a sua economia, contra a nossa vida? Você sabe a loucura que vai ser? A mudança, a loucura? Se preparem, porque está prestes a acontecer. Qualquer momento, isso vai acontecer e vai afetar o real. Tudo vai ser uma grande jogada, uma grande briga. E eu não sei o que pode acontecer. Só estou indo até onde Deus me revelou. Depois que eu vi essa visão, o Senhor me levou a segunda vez, não no mesmo dia. Outro dia, eu estava em Brasília. O Senhor me levou no mesmo cenário. Quando eles corriam com a cabeça, coçando a cabeça, arrancando o cabelo, jogando papel para o alto. De repente, irmãos, eu vi a fachada. Era tudo fachada. Tudo fachada. Eles estavam preparando, forjando uma falsa crise do dólar. Eu vejo eles manipulando isso. Sabe para quê? Fala para quê? Para conseguir a primeira nova moeda. Para entrar na frente pela disputa de uma nova moeda. Qual seria a mais poderosa do mundo? E o que acontecia? Aquilo não era verdadeiro. A verdade é que o dólar está perdendo seu poder? Não se sabe. Eu não sei, não sou economista. Eu só sei até onde Deus me revela nas visões. Mas atualmente, os Estados Unidos têm mais de 31 trilhões em dólar de dívidas. Impagável. Você sabe o que é 31 trilhões de dólar de dívida? E as pessoas acham que estão nos Estados Unidos que elas estão bem. Mal elas sabem, qualquer momento vai a bancarrota, vai afundar. O dólar não vai ter valor nenhum. 31 trilhões de dólares. Essa é a dívida dos Estados Unidos. O Brasil não chega nem perto. Os Estados Unidos estão em apuros. A coisa está séria. Há uma disputa de tecnologia entre Estados Unidos, China, e a coisa está feia. Calma, aonde eu me encaixo nisso? Calma que já vou chegar até você já. Tudo isso também faz parte do mundo que você vive. Você tem que entender aonde você está vivendo e o tempo que você está vivendo. Posso continuar ou não posso? Vocês estão comigo ou não estão? Ezequiel ele vai continuar no capítulo 38 a 39. Depois você pega lá se quiser meditar. 35, 36, 37, 39. Esses 4 capítulos são proféticos. Ele fala sobre Pérsia, Etiópia, Put, e com eles um escudo e capacete, Gog, com suas tropas. A casa de Togarmá, ao extremo norte, todas as suas tropas, e muitos povos contigo. Pérsia é a referência do Irã moderno. Etiópia descreve a atual Etiópia, as nações negras da África Central. Tupi e Líbia estão localizados no norte da África. Gog é o povo estabelecido, Rússia e Alemanha. Ok? Todos esses países vão se compor numa nova ordem, são
duas grandes ordens, elas vão vir nos últimos dias da Terra. Mas eu falei para vocês sobre o que hoje? O que nós falamos até agora? Quem lembra? Pandemia. O quê? Oi? Tecnologia. Nova ordem mundial. Amém? Amém?